Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de alto valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução Podcast e trazemos aqui para nós informações para a gente formar um plano de colher 100 sacas por hectare, mesmo com veranico, clima desfavorável. E hoje nós estamos com um convidado bem especial aqui para a gente, que já conhecemos de antigos, né? De algumas interações, de alguns cursos até que a gente fez com a empresa do Antônio. E a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje, né? Primeiramente vamos conhecer quem que é o nosso convidado hoje, uma pessoa que, além de um conhecimento técnico muito grande, muito elevado, principalmente na parte de fisiologia vegetal, também hoje na parte do digital ali também fazendo um trabalho bem diferenciado a nível de Brasil, né, Matheus? Não, com certeza, o Antônio aí, nós fomos alunos dele no passado, aí, alguns anos atrás, e também está nessa busca pela divulgação do conhecimento e melhora da produtividade aí no nível Brasil. Então, para começar, Antônio, queria agradecer sua presença aqui, aceitado o convite. Eu acredito que temos muito a agregar ainda para o agro brasileiro, tanto a MyFarm Agro quanto a Raiz da Solução. E é uma honra estar te recebendo aqui. Então, se você puder se apresentar um pouquinho, falar de onde você veio, quantos anos você tem, como começou a sua história, e aí a gente vai batendo um papo e vai seguindo uma linha aí de raciocínio. Beleza, obrigado, Matheus, obrigado, Leandro. É sempre bom poder compartilhar conhecimento. Acho que essa é uma premissa que nós temos. E eu fico muito feliz quando você fala assim, nossa, a gente foi aluno da primeira turma, né, do curso de Fisiologia Vegetal. E o que me deixa mais feliz é quando o aluno ele passa o professor, né? Mais ou menos. Essa é a ideia do mestre, né? Sempre porque, isso. Olha que legal, né? Hoje vocês têm um negócio estruturado na área educacional também. Fala de fisiologia, e não só de fisiologia, mas de outras áreas e competências. Mas é muito gratificante, né? Para nós sabermos que, de alguma maneira, nós contribuímos, né? Para que vocês evoluíssem também profissionalmente, intelectualmente e que pudessem, né, ser difusores de conhecimento. Olha que negócio legal. Um negócio que começou na pandemia por uma necessidade, né? A gente só tinha opção do digital para vender. Fechamos uma primeira turma em tempo recorde, né? E hoje nós temos aí, não só você, né, Leandro? O Matheus e o João também, todos participando dessa que foi a nossa primeira turma de Fisiologia Vegetal. E que bom que gerou frutos, né? Acho que começa por aí, né? Um processo bem estruturado. Então, se a gente foi responsável pela sementinha, né? Pronto. Nós temos vocês como crescimento, né? E hoje tem o fruto que são os milhares de alunos que tanto a MyFarm Agro quanto a Raiz da Solução a gente conseguiu treinar. Então, acho que esse é o propósito de uma empresa de verdade educacional, né? Você conseguir educar mais pessoas e que elas consigam crescer, evoluir e gerar resultado com isso. Para mim, é muito legal porque a gente usa até referência, né? Matheus é meu garoto propaganda desde o primeiro turno. O Matheus era... Agora que a gente tá regravando aqueles depoimentos lá, e que, puxa, o Matheus já até mudou, né, cara? Não, entrei na plataforma esses dias, tinha uma propaganda lá, faça seu depoimento e ganha um moletom. E a minha foto lá, e eu falei, cadê meu moletom? O lado bom é que, tipo assim, nós estamos na Bahia, ninguém precisa usar moletom. 30 graus lá fora, mas brincadeiras à parte, Matheus, eu sou muito grato realmente também pela oportunidade que vocês estão me dando de vir aqui conversar um pouquinho da MyFarm, do nosso projeto educacional, e que as pessoas também conheçam um pouco do lado do Antônio empresário, né? Exato. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tá? Eu tive o privilégio de estudar na Exalc. Eu sou do interior de São Paulo, minha família se estabeleceu ali, e eu não tenho vínculo nenhum com a agricultura, cara. Assim, o máximo que tem, meu pai sempre cuidou de jardim. Entendeu? Então, esse é a única raiz do negócio que eu tenho com o agro seria essa. Certo. Né? E a minha escolha por fazer agronomia, por exemplo, ela veio de eliminar o que eu não gostava. Uhum. Então, muito mais do que saber o que eu gostava, eu sabia o que eu não gostava. Eu falava, cara, eu não tenho paciência para ser advogado, eu não vou ser médico, eu não tenho nada dessas coisas. E eu enxergava a agronomia como uma área muito ampla, e como de fato é. Então eu falava, pô, não é possível que aqui eu não vou achar uma área administrativa, econômica, nem pensava em área técnica. Eu achava que eu ia ser um cara da economia, de commodity, sabe? Um negócio de comercialização, bolsa de valores. E, na verdade,
eu até... acho que eu fiz uma disciplina só dessa parte. O restante foi sempre área técnica. E na minha trajetória dentro da Exalc, logo no meu segundo ano, eu fui pro estágio. Que daí foi o GAP, né? Que é o pessoal lá da ciência do solo. E ali começou a minha trajetória dentro da área das especialidades. Solo, nutrição de plantas, um pouco da fisiologia vegetal. Então esse sempre foi o principal objeto de estudo meu durante a graduação. E fiz isso durante a vida inteira. Quando, já caminhando para a minha etapa final de graduação, e aí eu acho que surge a história do bichinho do empreendedorismo, eu tive a oportunidade de falar assim, puta, eu gostaria de estudar fora. Então eu falei, cara, eu precisava melhorar meu inglês. Eu já tinha feito curso de Wizard, de coisa, já tinha um monte de coisa. E aí eu entrei no avião e a moça me ofereceu suco de laranja e eu não entendia. Eu falei, putz, cara, o que adiantou tudo isso aqui, né? Os certificados que eu tenho. Eu falei, eu preciso viver isso aí lá. Vamos lá ver como é que é o negócio. E eu me candidatei na época para uma bolsa de inovação e empreendedorismo. Escrevi um projeto lá, era ligado à Universidade da Califórnia. Só que o resultado não saiu no meu tempo. Que eu queria, que eu precisava para formar. E eu prestei um processo seletivo paralelo para ir para uma estação de pesquisa na Califórnia. Passado 2 meses, saiu o negócio da bolsa de empreendedorismo. Falou, você foi aprovado, agora você vai para universidade. Então, puta correria, volta pro Brasil. E ali, a gente muda um pouco a chave, porque eu sempre imaginava que eu estava sozinho no mundo. Que meu mundo era Exalc. Né? Então, quando eu cheguei na universidade, putz, um choque, bum! Né? Aqui tem 150 países aqui. O cara de Mianmar, chovia 8 mil milímetros. Ele falou, cara, eu não conseguia imaginar o que era aquilo. Ele falou, chove todo dia, 12 horas por dia. Né? O cara, como é que anda? Vê uma mesquita. Nunca tinha visto uma mesquita na vida. Então, você começa a ver que você não está sozinho no mundo. E aquilo começa a abrir seus horizontes, né? Fala, puxa, cara, tem muita oportunidade nisso daqui. Então, essa foi uma experiência. E logo em seguida, eu fui trabalhar no Mato Grosso, né? Então, ainda nos Estados Unidos. Por conta das alianças que a gente construiu na época de estágio, eu fiz uma entrevista, ainda remota na época, né? Ali era pelo Skype. Então, a gente não usava... Não tinha Zoom no Google Meet, assim... Devia até existir, mas... o mais famosão era o Skype. E aí, depois eu só fiz uma etapa de confirmação aqui no Brasil e fui pro Mato Grosso. Para trabalhar em área técnica da até então Produquímica. Né? Então... depois foi trocando, virou Compass, hoje ICL. Acho que deve ter algum problema com a Produquímica, né? Deve ter algum problema com a Produquímica, que todo mundo vem da Produquímica, né? Eu e o João também vieram. Então a gente tem esse início profissional. Beleza. E aí foram 3 safras, né? Até o momento que eu fui convidado para fazer a gerência técnica de uma empresa mato-grossense. E aí assumi um desafio novo, que era pegar uma folha em branco e construir um departamento técnico, onde também fiquei 4 anos, né? 4 safras, até o momento que eu entendi, falei, puta, agora eu quero empreender, eu quero fazer um negócio ainda maior e eu acho que eu estou preparado, né? Então, entre achar e estar é muito diferente. Então, você ficar esperando a condição perfeita para fazer um negócio, você tá lascado. Esse que é o negócio. Então, você imagina, eu saí da empresa, né? Terminamos Eu acordei que eu ia montar a empresa. Na verdade, esse é o negócio. Eu falei assim, eu tô saindo, ano que vem eu não tô aqui. Tá beleza? Não, mas você tem que ficar, nós estamos numa etapa transacional. Até então a Fast Agro ia virar Nitro, né? Então eu tinha um compromisso como gerente técnico de passar o bastão e fazer essa transição de uma maneira segura. Eu falei, só que é o seguinte, eu vou na frente, cara. Eu preciso montar a MyFarm Agro. E aí foi tudo combinado entre nós. Tanto é que eu comecei comercialmente a MyFarm em janeiro, né? E eu fui desligado em março da Fast. Então foi feita uma transição ali de comum acordo, né? Para que a gente pudesse fazer. Então você imagina, o cara era gerente técnico, você podia falar, puta, tinha um salário bom, não sei o quê, plano, puta, ia chegar uma empresa muito maior que era a Nitro e reestruturar, olha o tamanho que tá a Nitro hoje. Então haveria muita possibilidade de crescimento, né? E aí a pergunta é, como é que você tá disposto a correr risco, cara? Porque você abrir mão de um baita de um salário, de um plano de crescimento de carreira, para você abrir uma empresa de educação digital onde praticamente ninguém tinha, não tinha fechado ainda tudo de pandemia, né? E vai ter salário se sobrar, né? Aí passou uns 30 dias e descobri que minha esposa estava grávida. Aí falei, puta, agora tem que trabalhar de verdade, cara, né? Então não dá para fingir de trabalhar, agora é para valer. E passou, e a gente teve a ocasião da pandemia,
que fechou tudo. Passou 30 dias, acho que em março mais ou menos fechou tudo, né? Foi o nosso lockdown. E aí Isso foi 2020? 2020. Aí trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Porque você imagina, a gente tinha preparado esse modelo que vocês conhecem, né? Matheus lembra, tipo, esse modelo Netflix do agro, né? Da Farmflix. E daqui a pouco o cara começou a ter uma enxurrada de conteúdo top gratuito. E aí falou, cara, por que o cara vai pagar o negócio se tem um monte de especialista falando? E aí surgiu, falou, cara, se tem esse negócio aí, vamos fazer... Se o nosso é mais rápido, muitos especialistas, conteúdo tipo de 1 hora, uma coisa, nós vamos fazer o contrário do que... Se tá todo mundo indo pra lá, nós vamos pro outro. E aí o que a gente falou, vamos fazer uns cursos mais médio, longa duração. Entendeu? E aí veio a turma primeiro de fisiologia, depois tecnologia de aplicação. Acho que se bobear, você fez Não, fiz só de fisiologia. Quase fiz a de tecnologia de aplicação. E aí esses cursos que a gente chama de cursos intensivos permanecem até hoje, mas deram um pouco mais de especificidade e profundidade para as pessoas. E aí foi a ocasião que vocês entraram e hoje nós estamos na quarta turma. Então, mais ou menos essa é a minha história profissional. Então, eu sempre tive ligado à área técnica agronômica. Sempre foi o meu negócio. Até ser um educador. Porque até mesmo quando eu estava na gerência técnica, né? A função principal do cara que era gerente de desenvolvimento de mercado é dar treinamento, cara. O cara dar revenda, o agricultor, né? A equipe interna, preparar material. Então, ela já é uma função muito importante a difusão do conhecimento. Né? Sim. E, Antônio, da onde que surgiu esse gosto pela área técnica? Já que você não era do agro, aí foi fazer Exalc e entrou... Durante. Foi durante. Você foi estudando, foi nas matérias, aí você pegou o gosto por estudar ou não? Da onde que veio esse tino? E talvez você até comentar, você foi orientado do VIT, não foi? Que foi um grande professor de praticamente todo mundo do Brasil, aí a gente aprendeu muito com ele também. Acho que o professor VIT é o primeiro gatilho, né, cara? Ele consegue motivar as pessoas e ser cativante, né, na maneira que ele ensina, às vezes mais rude, e a gente já era acostumado com essa tratativa, talvez pelo ambiente de república, como a gente convive lá. E tinha outras pessoas da minha república na época que já eram orientados do professor VIT. Então você vai vendo pelo exemplo, né? Pô, esse cara vai bem. O UGAP, ele não era um cara único exclusivamente da área técnica. Eu acho que começava por aí. Você tinha muita responsabilidade. Então o professor VIT recebia lá as análises de solo, por exemplo, do laboratório, e chegava na mão da molecada e falava, cara, tem que fazer a recomendação. E aí você, caiu uma recomendação, eu lembro até hoje, todo mundo do GAP, acho que todo ano tem um cara que manda, tem uma recomendação de pitaia de adubação, cara. Quem vai entender? Você imagina isso há 10 anos atrás, quem que ia ter uma adubação de pitaia? E aí você tinha esses desafios, então era delegado. O professor também passava muita coisa relacionada, tipo, tem um projeto com a empresa X, YZ, e aí você precisa construir o projeto do zero. A organização de evento, dar palestra, dar treinamento. Então, eu acho que não era só a área técnica agronômica do negócio. Ele te ensinava sobre outras frentes que, às vezes, um estágio na produção vegetal, um outro estágio na área da genética, ele não preenchia, entendeu? Então, eu acho que começa por aí esse desejo. E acho que todo mundo, ao longo da sua caminhada, tem aquele desejo de ser o agrônomo do ano, né? Então o cara fala, puta, formei, agora eu sou o cara, bicho. Eu vou ser consultor no ano seguinte, né? E se Deus quiser, eu vou ganhar o Nobel, né? Se não for da paz, algo parecido, né? Porque eu sou o agrônomo do ano e eu sei resolver tudo. Então, a primeira coisa que as pessoas não querem é ser vendedor. Sim. O cara fala, não, eu estudei para ser vendedor. Imagina, né, cara? Então, ele vai para a técnica. Né? E depois ele é obrigado a desconstruir, né, muito sobre isso. Fala, cara, não é bem por aí. A todo momento tem alguém que tá se vendendo. Tá vendendo o seu intelecto, tá vendendo o seu tempo, tá vendendo um produto e tá tudo bem. Eu acho que é por aí. E tu acha que assim, eu não sei, tudo isso começou na pandemia, né? Porque, na verdade, eu acho que juntaram algumas coisas, né, no Brasil nos últimos 2, 3 anos, assim, tanto aquela parte do técnico mesmo, de você melhorar tecnicamente, né? Vamos pensar, acho que até dentro da Exalc mesmo, tem um nível um pouquinho diferente, não que outras faculdades, né, não sejam boas, mas lá dentro você vê que tem um apelo, assim, pelo técnico um pouco mais persuasivo, vamos pensar assim, né? Os alunos têm uma tendência, talvez até por incentivo dos professores lá já serem dessa maneira também, né? Mas tu acha que além disso, o que tu acha que juntou assim para hoje? A pandemia ajudou, a vontade de as pessoas começarem a produzir mais no Brasil
Porque, teoricamente, hoje essa parte de... Ou na prática mesmo, assim, esse ensino, né? Vamos pensar no digital, assim... Ele tá criando proporções até, e eu acredito que vai ser muito mais, não sei. Eu queria ver a tua opinião, assim, o que ajudou a você pensar na tua empresa dessa maneira e o que você vê, assim, para frente dessa parte digital, porque hoje vamos pensar até na agronomia, mas é impossível alguém fazer agrônomo online, né? E a gente sabe que hoje, tá a prova aí da MyFarm, da Raização, que é possível sim a gente aprender. O que é teu pensamento sobre isso? Então, eu acho que assim, o ambiente da Exalc, ele favorece as pessoas aquelas que já têm a vontade de fazer algo a mais. Uhum. Porque assim, o que faz da Exalc ser algo renomado? É vamos falar assim, o que ela já gerou de resultado e aquela frequência que ela entrega esse resultado. Então, tipo, tem um monte de professor que está concentrado em fazer publicações, que isso é importante para manter a universidade no topo e, consequentemente, ter um reconhecimento maior. Então, começa por aí. Então, puxa, imagina você cair num lugar onde o ambiente, sim, ele te influencia. Então, várias pessoas buscando, na verdade, manter uma instituição em alta performance. Certo. Né? Então, eu acho que o ambiente favorece. Então, se você vai num lugar onde você não é favorecido, né? Então isso joga contra você. Bom, vocês sabem isso sobre o ambiente, né? A proposta de vocês é falar, eu quero fazer mais, mesmo numa ocasião difícil, né? Só que, se não tiver ocasião difícil, será que não é mais fácil, indiretamente? Sim. Né? Então, se eu tenho uma condição normal e eu fizer bem feito, puta, a chance de você explodir, então, é ainda maior. Então, eu acho que começa por aí. Quando você analisa a pandemia, apesar de todas as tristezas envolvidas por algumas, né, pelas famílias, etc., ela também ela obrigou, né, que as pessoas se enxergassem uma outra realidade. Então, o que era o digital, né, até então era uma coisa, vem a pandemia, muda totalmente, só que é o seguinte, não volta. Então, mesmo agora, tipo, com as coisas, né, normalizando, não vai voltar, o dígito não vai voltar ao que era antes. E eu falo por tipo, conhecimento próprio, cara. Nós estamos vendendo muito mais depois da pandemia, cara. Entendeu? As pessoas, talvez naquela época, elas precisavam muito mais daquela necessidade de provar, de testar e ver que o negócio dá certo. Só que muita gente ficou no caminho, né? Então, se tinha um monte de gente oferecendo soluções educacionais por aí, muita gente ficou para trás. E ficou para trás porque não entregou a qualidade devida, não se preparou para o futuro, entendeu? Enxergando que o online ele compete com o presencial e é um erro absurdo. Eu acho que ele é meio uma turbina. O presencial, para mim, parece que ele complementa, cara. Olha que negócio. Ele é uma turbina pro presencial. E tem gente que não dá certo pro presencial. Quantos caras você conhece que matricula, vai na academia, né? Vai lá, faz a matrícula da academia e não vai. Eu não conhecia ainda a academia de puxar ferro online. Não tem como você puxar o fio ali e fazer musculação. E você tem que ir lá. Então é presencial. E o cara não vai. Então, isso daí é muito mais sobre disciplina, né? Um cara com alta conformidade do que propriamente se o sistema funciona. E não vai funcionar para todo mundo. Entendeu? Então, sei lá, na nossa história, quando passado, nós fizemos um curso para 3.000 pessoas na área de biológico. Se eu falar para você que 70% das pessoas concluíram o curso, é um negócio absurdo, cara. Você imaginar por digital. É absurdo. E tem 1.000 que não foi feito. Então, qual é o olhar que você quer ter do resultado? Se eu chegar pra você e falar, fizemos um curso com 3.000 e 1.000 não concluiu, nem apareceu. É horrível, né? Horrível. Claro. Cara, mas imagina que 2.000 pessoas fizeram o curso, concluíram, então aptas, utilizando, né, a colocar esse conhecimento em prática. E qual é o poder de difusão de conhecimento que essas pessoas têm? Então, jamais era possível você imaginar que você ia fazer um evento, que nem a gente fez, esse curso de biológico, por 12 semanas, 11 ou 12 semanas, com 3.000 pessoas, cara. Com 11 especialistas diferentes. Qual que é o custo disso para a empresa? Se a empresa fosse tentar fazer, você imagina? Não tem local para fazer isso, não tem agenda para tudo. É uma conta astronômica e nós fizemos. Então, ele te permitiu, né, alcançar espaços que antes o cara nem imaginava. E esse ano nós repetimos. Agora fizemos com uma outra empresa, fizemos para 1.300 pessoas. Né? Então, a escala do negócio do digital permite que você seja mais ágil, flexível, né?
e economicamente barato. mais E barato, cara. chega em qualquer canto. Sim. Né? Eu vejo assim, Antônio, que eu tenho percebido, a gente também não, né, nem imaginava um negócio desse, né? A gente viu você começar a MyFarm e tudo, a gente participou nas aulas do Fagan, até aprendemos, foi uma base boa para nós conseguirmos os nossos resultados. Olha como é legal isso, esse negócio, né? Quando por causa daquele curso, a gente acabou fazendo alguns trabalhos sobre espécies de ativo de oxigênio lá na fazenda, né? E até entrando em contato com o Fagan, desenvolvemos um trabalho de pesquisa lá na fazenda, que com certeza para mim foi base hoje e é uma das seguranças que eu tenho de chamar as pessoas, ó, pode vir aqui, vamos fazer um processo aqui, uma metodologia, e a gente chega nos 100 sacos por hectare mesmo com o veranico, porque a gente fez isso. Uhum. Né? Então, eu imagino assim, ó, tu pensar que um curso, né, ou sei lá, uma aula, né, que seja digital, seja online, ela transformou vidas, né, aqui na Bahia mesmo. Então, tudo isso, assim, ó, a importância disso e como que funciona tudo isso no nosso dia a dia, e sim serve para a gente melhorar, para a gente entender que existem outras coisas. Então, para mim, assim, essa parte imagina, eu lá no fundão, né, lá na linha do ouro, tinha uma internetzinha lá, mas um negócio que com certeza fez toda a diferença na minha vida. Permitiu você aprender com o próprio Fagan. Com o próprio Fagan. Né? Não era um vendedor, não tipo era um eu, vendedor. indo lá e te ensinando. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão das nossas soluções educacionais. Né? Eu falei assim, ó, você tem que ser um profissional isento. Então, quem vem Sim. aqui para conversar, por mais que ele já tenha as suas linhas de pesquisa, a gente conhece todos os professores, a gente tem uma curadoria muito séria. Então, assim, ó, você vai apresentar sobre determinado conteúdo de fisiologia, você pode falar sobre algumas experiências, algumas coisas que você teve, mas é importante as pessoas sentir o nível de confiança. E eu acho que isso dá perpetuidade pro negócio, entendeu? Se a gente faz um negócio com tendências, né? Ó, só funciona isso aqui, só funciona aquilo ali, você perde um pouco da sua credibilidade, entendeu? Uhum. Então a escolha do profissional também manda muito. Sim. Quem que faz parte da estrutura educacional nossa? Quem são os caras que a gente quer que esteja por perto, né? Isso daí, eu acho que é um pilar essencial para a manutenção do negócio. A gente está fechando o nosso 4º ano de atividade comercial, né? E, felizmente, eu nunca tive nenhum problema com nenhum especialista. A ponto do cara chegar e falar, puta, Antônio, ó, eu quero sair fora da plataforma, quero que você publique o meu conteúdo, não tô feliz, etc. Nós nunca tivemos essa ocasião. E eu acho que é um pouco da maneira como a gente conduz as coisas. Fala, o trabalho pro lado dele é com seriedade, ele é remunerado por conta disso, quem tá acessando também tá pagando, né? Então, tipo, não é porque eu faço um negócio online que tem um custo mais baixo que eu sou obrigado a entregar um conteúdo de qualidade pro cara num preço que eu acho que ele, na verdade, ele não merece, às vezes. Entendeu? Porque às vezes você pode ter uma ocasião de ingratidão. Você imagina, eu vou dar um exemplo básico, bobeira, né? Hoje nós temos... Eu já perdi as contas, tá? Mas deve ter mais de 600 vídeos lá na Farmflix de episódio. E uma assinatura custa, vamos arredondar em R$1.000. Cara, pensa o custo que tá saindo por vídeo pra esse cara que tá assinando. E às vezes um vídeo que você assistiu lá, um vídeo de 10 minutos, ele te dá uma explicação assim que explode seu cérebro. Você fala, cara, pode aplicar cobre numa condição de pH neutro aqui que você vai ver que zera a fitotoxicidade. Então você vai direto ao ponto e entrega uma informação relevante pro cara que fala, putz, isso aqui mudou a minha realidade. E as pessoas têm... E eu acho que, assim, em algum ponto chega a ser até injusto. Eu fico me questionando, falo, cara, esse cara merece receber esse tipo de informação por esse preço que ele tá pagando? Né? Ainda talvez sair falando mal. E eu ainda brinco, assim, ó, você nunca vai comprar o iPhone novo pelo preço do antigo, né? Então, assim, ó, quem assinou Farmflix lá no começo, Matheus, acho que é dessa época ainda que foi assinante, nós começamos com 29, 39 reais, mais ou menos. Hoje custa mais, cara. 80, 90, 100 reais. E tem que ser mais caro, porque é o seguinte, nós estamos sempre abastecendo. Sim. Né? Então a quantidade de informação que você está entregando, cara, é absurda. E as pessoas têm que aprender a valorizar o esforço, a dedicação, não só minha como empresário, o risco que você corre, mas também do outro cara que está na ponta, do especialista que está lá e está contribuindo. Pô, esse cara, pensa comigo, hoje ele olha o fulano cobrando 7, 8, 10, 15, 20 pau a palestra. Ele olha isso daí. Só que ele não vê aquele cara que no mestrado que não tinha bolsa, doutorado de
né, o cara trabalhando de garçom em outro horário para fazer o doutorado. Então ele não conhece a história das pessoas para saber o quanto que ele chegou ali. 20 anos no fundo da grota. Então a gente tem que valorizar um pouquinho mais a história das pessoas e os resultados que elas conseguiram, né? Então, o cara que achar que vai fazer um curso da MyFarm Agro, vão ter iniciativas gratuitas para isso, né? Sim. Mas um conhecimento com um nível de profundidade, qualidade, cara, você tem que cobrar, senão a pessoa não valoriza também. Eu dou um exemplo, Leandro, das primeiras turmas mesmo, que quando eu entrei no FarmFlix lá, do professor Pazetti. Tem um vídeo lá que pelo menos uma vez a cada 3 meses eu dou uma olhada naquele vídeo lá. Que aí ele fala de toda a fisiologia, né, da planta, da fisiologia mais básica, e eu lembro que ele dá uma definição de estômago muito boa, que é válvulas multissensível turgo-operadas. E o professor o professor Pazetti é sensacional para explicar, na minha opinião, eu aprendo muito com ele. Então, são conteúdos, e tanto dentro da Raiz da Solução também, que são imutáveis, são fundamentos. Não é uma diquinha lá que vai funcionar um ano, no outro ano não vai funcionar, né? É tudo baseado com seriedade em conceitos, né? E um conteúdo assim que eu falo que entrega de verdade, né? Assim, ó, não fica escondendo nada, sabe, Antônio? Porque eu penso assim, tem muita gente que fala coisas pelo meio, né? Pela metade, tipo assim, eu vejo que o conteúdo lá, a gente se inspira nisso também, de entregar mesmo, entrega toda a verdade, cara. Assim, ó, a pessoa vai ficar ou não vai ficar. Eu vejo que acho que esse conceito mudou muito pra mim, assim, ó, e eu vejo que as pessoas estão aprendendo no Brasil isso, né? De realmente, assim, ó, nosso tempo sempre vamos estar querendo estudar, não tem jeito. Aquela história, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que sabe pouco, né? E eu acho que esse é o grande legado que tá ficando, acho que começou lá com a MyFarm, hoje a gente tá seguindo em linhas também, talvez com públicos até um pouco diferente, mas eu acho que é uma informação verdadeira, aplicável e sem esconder o jogo, sem deixar aquele pedacinho para trás, assim. É aquele negócio a gente chama de agenda oculta, né? O professor Witt sempre foi um cara assim, um cara que entregava tudo. Sim. Você chegava o professor, fazia uma palestra lá, não importa onde você estivesse, o cara chegava depois, saía lá do fundo, o senhorzinho e tal, professor, você arruma o pendrive para mim? Eu queria levar a palestra. Ele, tá aqui, bicho. Pega lá e leva embora. Então o cara sempre entregava tudo que tinha. Então eu acho que é uma pobreza de espírito, cara, o cara guardar o conhecimento só pra ele. Sim. Entendeu? Não tô dizendo que deva ser gratuito, tá? Não estamos dizendo isso. Mas uma pobreza de espírito você não entregar tudo que você tem e obrigatoriamente a pessoa fala assim, puxa, eu preciso ir para um próximo nível. Isso. Toda Exato. vez que você vai lá e entrega tudo que você tem, você fala, cara, qual que é a próxima passada que eu vou dar? Qual que é o voo mais alto que eu vou buscar? E eu acho que tem muito disso. Os professores, quando vão lá, né, tá no nosso estúdio de gravação, ou às vezes numa iniciativa daquelas transmissão online ao vivo, você percebe que ele não tem preguiça, cara, de compartilhar o conhecimento com ele. Ele entende que aquilo ali só vai ajudar ele, né, a buscar mais... ele vai ter um reverb. Então esse compromisso das pessoas que estão ali em entregar sempre, fazer mais que o combinado, eu acho muito legal. Você ter né, chama de over delivery, né? Você entregar muito mais que o combinado. Você falou pro cara que você ia fazer sessões de mentoria, aí o cara achou que era 12 e na verdade você foi lá e entregou 52, cara. É um negócio insano, entendeu? Coisas que você fala, puxa, que legal, né? Então, eu acho que isso dá perpetuidade pro negócio também. Entendeu? Toda vez que você faz só o limitado, cara, é aquele cara mediano, é o cara que trabalha desculpa a analogia, mas trabalha lá na prefeitura, trabalha lá no correio, fala, cara, deu 4h30, o cara chega com a carta 4h31, fala, cara, não posso, só amanhã. Puta, velho, isso daí pra mim não tem... Não consigo aceitar um negócio desse, entendeu? Pra mim é difícil. Sim. Queria voltar num tema aqui que você comentou, Leandro, que ultimamente parece que despertou o interesse das pessoas por estudar, parece, né? Voltar um pouco, entender a base. Porque eu falo assim, sei lá, em 2019, 20, eu não via o pessoal, mesmo das empresas ali, com esse movimento de estudar para conhecer tecnicamente para depois vender. O cara já queria ir lá vender, né? E eu lembro que quem me despertou isso foi o professor Kakmak, que foi num evento presencial que ele veio, aí fui pela empresa lá. E ali eu percebi que se eu estudasse, eu ia ter conhecimento para conseguir vender mais, que todo mundo ia confiar, que eu ia conseguir ajudar o produtor de verdade. E vender bem, né, Matheus? E vender bem. Vender o produto certo. Então,
Então, tanto os professores, todos os especialistas que estão nessa divulgação de conhecimento, se ele consegue despertar uma pessoa para um conhecimento, essa pessoa vai em busca de mais conhecimento. Eu estou achando que está existindo essa onda entre os professores, entre os especialistas, e eu nunca vejo, igual a gente já comentou bastante, nós não somos concorrentes, eu não vejo ninguém do mercado como concorrente. Eu acho que cada vez que tiver mais pessoas boas dentro do mercado, o mercado só cresce. O problema é vir pessoas ruins. Porque aí o cara que faz um curso ruim não quer fazer mais curso. O cara que faz um curso bom quer fazer mais 10. Então, pra tentar a opinião de vocês sobre esses assuntos e por que está vindo essa demanda maior sobre conhecimento, sobre melhorar, vamos falar assim. Então, a minha visão, ela já vem construída. Eu fui num congresso de algodão, eu não vou recordar o ano, se foi 2018. Foi antes de My Farm Agro. E teve um dos caras mais loucos que eu conheci na vida de palestra, no sentido de inovação, empreendedorismo. Esse cara foi lá no congresso de algodão, chamava Gil Giardelli. E o Gil Giardelli mostrava umas inovações absurdas, sabe? Tipo assim, a calcinha que avisa o cara que a mulher que tem problema de gravidez no aplicativo, falou assim, hoje é o dia pra fazer. Entendeu? Que você consegue engravidar. Então ele mostrava um monte de inovação, coisa assim. E ele falava, uma coisa é muito certa, que as empresas do futuro serão empresas educadoras. Isso aí ficou marcado em mim, entendeu? Porque, tipo assim, o que fazia na época, vamos trazer um pouquinho para nossa história, não sei, talvez eu seja um pouquinho antes de Produquímica que você. O que fez a Produquímica na época se destacar? Foi a partir do momento que o Itamar lá, um cara que eu super admiro, ele começa a estruturação de um processo de área técnica, né? Então volta um pouquinho mais atrás. Vamos pegar a época do Leandro. Leandro, não estou te chamando de velho, né? Mas você vai ter muito mais história para contar. Por que o cara da Pioneer era tão foda, cara, no campo? O cara era consultor da fazenda, era o cara que vinha da Pioneer. Por quê? Porque o cara, ele não era o cara que fazia única e exclusivamente a venda do híbrido de milho. Esse cara tinha que entender da adubação. Ele fazia toda a prescrição da fazenda. Sim. Então a percepção de valor já existia. Vamos lá, volta para a área de especialidade. Por que era tão difícil, né, bater Stoller no campo, cara? Porque o nível técnico do profissional que vinha da Stoller era muito alto. Não é porque o produto era super melhor do que o outro, não, cara. Mas o nível de atendimento, a proximidade, o conhecimento que as pessoas tinham era diferente. Tanto é que... a parte de divulgação deles... Com quem que você queria comparar seu produto? Você queria sempre comparar com o Stimulate, cara. Que era o líder de mercado, que não sei o quê. Mas era porque a explicação era mais técnica, era um ajuste muito mais posicionado. Então isso foi forçando várias empresas que eram concorrentes, né, a forçar o mercado a evoluir. E aí você começou a ter outras empresas que vieram em onda junto, fazendo coisas boas. As empresas que eram ruins, elas sumiram do mercado. E novamente acontece dentro da área educacional. Então, puxa, eu cansei de ver gente lá fazendo 32 lives no mês, entendeu? Que ficou pelo caminho. Eu vi empresas que começaram lá atrás com apenas conteúdos escritos, que também não conseguiram acompanhar o negócio, porque não entenderam, né, que as coisas estavam mudando e que era necessário, né, difundir esse conhecimento, capacitar as suas equipes, as suas empresas. Tanto é que as ações, né, a nível de empresa, percebam que geram mais valor hoje são aquelas que trazem o conteúdo técnico de uma forma isenta, tá certo? E depois vem a mãe para falar que o filho é bonito. Né? Então eu nunca vi a mãe achar o filho feio. Então se chegar o cara da My Farm, né, o Antônio, chega lá, eu vou falar que a minha empresa é a mais top do mundo, cara. Ela é minha filhinha, a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Só que se chega uma pessoa de fora, né, chega um outro profissional da área de... Nossa, o cara super... O Tony Robbins lá. Falou assim, tem um cara que tá fazendo um trabalho sensacional aqui na parte agronômica do negócio. Esse cara aqui lá do Mato Grosso, etc. Isso gera um valor diferente pro negócio. E a mesma coisa em relação ao produto. Vai um especialista lá, ele entrega o conteúdo, entrega a pesquisa dele, gera valor pro cliente e automaticamente vem você depois e fala, tô fazendo para você, mas não tem almoço grátis. Entendeu? Tudo isso que nós estamos oferecendo faz parte da maneira como a empresa se posiciona. Ela entende que é importante você educar para você usar melhor meus produtos. E, consequentemente, você vai ter resultado melhor. Né? E aí você para com aquele negócio, porque o produtor em si, né, ele acaba ficando desconfiado. Sim. Quer dizer que tudo seu é bom. Todos os produtos que você vende é o melhor que tem. O outro não tem nada que presta. Né? Então, quando você traz um negócio com
de maneira isenta, eu acho que fica muito mais fácil pra gente se posicionar. E hoje em dia, Antônio, eu vejo assim, ó, que a gente hoje, para chegar nessas produtividades que a gente está conseguindo de soja, de milho mesmo, que evoluiu muito, como falando assim, ó, a gente é um pouco mais experiente. Eu, quando comecei a plantar soja em 1975, com meu pai, em 1980, que eu colhia já, eu tinha 8 anos de idade, eu colhia numa coletadeirazinha lá, e a gente colhia 25 sacos por hectare. Né, entende? Hoje assim nós estamos, vamos pensar então, depois de 40 anos, nós estamos atrás dos 100, né? E eu tenho certeza que isso vai ser muito comum daqui a alguns anos, porque é uma evolução. Há 10, 15 anos atrás falava em 80, era doideira, né? Mas o que assim, dentro disso tudo, né, de você vender alguma coisa, e eu tenho um conhecimento, eu quando saí da faculdade, eu fui vendedor 10 anos, eu trabalhei. Quando tu falou de Stoller, né? Eu fui campeão de venda de estimulante no ano quando lançou o estimulante do Brasil, né? E teve uma evolução tudo isso aqui, né? Hoje existem outros produtos, existem, né, outras coisas melhor ou posicionado, né? Muitas coisas, tem coisa ruim no mercado? Tem, mas tem muita coisa mal posicionada. E daí eu vejo que o vendedor hoje, por isso eu vejo que a My Farm, a Raiz da Solução, é orientar, né? É educar para que a pessoa chegue lá e venda a coisa certa. Porque eu sempre digo assim, um vendedor que vende coisa boa, ele é abençoado, né? Porque se tu vem aqui, tu vende um negócio para mim, você me ajudou, né? Eu ajudei o meu patrão. Poxa, que mal que tem nisso? Você ganhou, você cobrou, eu paguei, o meu patrão me pagou para eu ser gerente da fazenda dele, ele ganhou, todo mundo ganhou, né? Então eu disse, poxa vida, eu brinco, isso é a relação de golfinho, né? Todo mundo sai ganhando. Então, que mal que tem, né? E eu acho que hoje essas empresas, que nem as nossas, elas estão nesse caminho de realmente falar, né, o que tu está falando de isento, né? A gente está tentando ser isento, mas sim dizer, ó, a gente precisa de tal coisa, você tem que entender da fisiologia, você tem que entender da fotossíntese, o que é uma espécie de ativo de oxigênio, e eu acho que até foi muito feliz, né? Eu acho que até tentando entrar, assim, é uma pergunta que eu tinha sempre uma curiosidade, assim, eu sempre fui muito da fertilidade de solo, eu sempre gostei muito, mas desde lá de trás da faculdade, eu tinha uma queda pela fisiologia, né? Como eu falo assim, principalmente de fotossíntese, né? Eu falo assim, eu sei que todo mundo, acho que o Matheus não sei se tem tatuagem, né? Mas eu tenho clorofila gravada aqui e a fase clara da fotossíntese nas costas, né? E quando começou lá a aula do Fagan, por que te levou, né? Ou assim, agora até tentando entrar... O Fagan foi o primeiro? Acho que, não sei se foi o primeiro, mas... Na verdade, o primeiro cara que falou de fisiologia foi o Pazetti. O Pazetti. Lá no curso. Ele começou na Farmflix. Mas isso foi uma tendência que tu tinha da fisiologia? Ou o que te levou a falar de fisiologia? Por que você foi pra fisiologia primeiro? Por que tu foi pra fisiologia vegetal? Então, na verdade é o seguinte. Quando você abre uma empresa, aí eu só vou voltar um passo atrás. Tranquilo. Né? Toda aquela... aquilo que você tinha de ser o agrônomo do ano, de fazer essas coisas, você tem que rever. Porque empresa que não vende, quebra. Uhum. Né? Então, a primeira coisa é tornar o seu coração vendável. Assim, cara, o que eu consigo oferecer? Eu sou um cara que eu vim da área de fisiologia e nutrição. Uhum. Então, é onde eu mais conhecia pessoas. Sim. Onde era mais relacionado. Onde as pessoas mais respeitavam pelo histórico. Então, quais foram... Por onde eu comecei meus cursos intensivos? Tecnologia de aplicação, fisiologia vegetal e adubação. Que era o que eu sabia. Então ali eu sabia que eu poderia contribuir de alguma maneira. Diferente de vocês, hoje eu sou muito mais bastidor. Eu não sou especialista. Sim, entendi. Eu não estou lá na frente ensinando. Quem ensina é o Fagan, quem ensina é o Pazetti, é o professor Vitti, é o Felipe. Eu ensino outras pessoas, né? Mas eu sabia que o meu envolvimento, o meu relacionamento seria atrativo para atrair pessoas para dentro do curso. Então, a primeira coisa, cara, eu preciso vender, né? Mas eu preciso vender algo bom, algo que eu consiga entregar um pouco mais pro pessoal. E aí eu falei, puxa, vamos começar a selecionar quais são os temas de principal interesse. Então, vamos trazer fisiologia vegetal, que está dentro da minha área. E praticamente não existia nada de curso de fisiologia na época, Não tinha, porque você é muito mais específico no negócio, né? Então, curso de fisiologia... né, específico disso, tecnologia de aplicação, adubação já tinha, né? Mas tecnologia de aplicação a gente esgotou. E você é um grande responsável, inclusive por isso, que tem umas histórias bem legais, né? Acho que com uma aula você falou, cara, ferrou na precificação desse produto seu. Isso aqui tinha que custar o dobro. Aí eu fui o outro ano, dobrei e vendeu tudo de novo.
Aí eu falava, vamos dobrar de novo. Aí você dobra e vende tudo de novo. A primeira aula do Fagão, eu mandei mensagem pra ele, você cobrou barato demais. Cara, eu acho que essas são as falhas do aprendizado, né? A gente nunca sabe, né, a fotografia que você gostaria de apresentar lá na frente, né? Então, talvez se eu tivesse printado isso em algum momento, né? Eu falei, puxa, que legal, porque isso serviu de incentivo. Sim. E de fato, depois a gente viu que a entrega era muito superior ao valor que a gente cobrava. Cara, nós começamos cobrando... Foi 700, 800 700, daí o cara com desconto, o cara que era assinante Farmflix tinha desconto, saía 510. Entendeu? E era um negócio que nós demoramos 14 aulas. Era programado para ser 10, foram 14 ou 15 aulas. Então, tipo, muito mais combinado, porque tinha que entregar a mensagem, entregar o conteúdo e ao longo do tempo a gente não mudou só o preço, a gente mudou as entregáveis. Então teve 2, 3, estamos terminando agora a 4ª turma essa semana, acho que é a penúltima aula da 4ª turma, e isso obrigou a gente a outro nível, né? Então nós elaboramos, por exemplo, guias de deficiências nutricionais e fisiológicas, então que mostra a deficiência e fala assim, ó, isso aqui é uma deficiência de nitrogênio, você tá vendo, tá certo? E o que você não tá vendo? Aí vem uma explicação fisiológica dentro do negócio. Legal. Nós lançamos no 3º ano passado, com o material que foi gerado, a iniciativa, vamos escrever um livro. E a ideia era fazer um resumo das aulas. Aí na hora que viu, já tava com um resumo desse tamanho, não tinha nem acabado fotossíntese ainda. Falou, puxa, vai ter que dividir isso daí em 2 livros, talvez. E no final, agora nós estamos... Para o final agora de novembro, a gente deve lançar o 3º. Então foi feito o volume 1, o volume 2, o volume 3. Aí a pergunta é, qual empresa, né, de repente de educação, na área de fisiologia, ela entregava um livro da fisiologia da produção, de modo aplicado, digerível para o aluno, que ele pudesse perpetuar, vamos falar assim, o que ele aprendeu lá atrás. Então a ideia do livro foi um negócio muito legal. A primeira remessa de livro, acho que foram 4.000 livros, assim, uma tacada só. Né? Então, nós compramos uns 20, né? Então, e aí tiveram empresas que eram do segmento de fisiologia e nutrição, falou, cara, isso aqui é muito melhor do que da boné para agricultor, cara. Isso aqui é um negócio que você vai fazer uma visita técnica, faz uma explicação, e o cara fica impressionado, como é que você aprendeu isso aí? Esse cara é muito bom, Matheus, vou deixar um livro aqui, que é o livro que a gente está fazendo, então acaba atuando até como propaganda, né? E agora já tem o livro 2, nós lançamos no meio desse ano, e no final do ano tem o livro 3. Né? Não, nós perfeito. vamos fazer um evento. Eu, assim, particularmente falando, talvez a gente vai ter que esperar algum tempo ainda para a gente perceber o quanto que a My Farm, a tua empresa, a nossa e outras que vão vir também com qualidade, outras vão ficar pelo caminho, como a gente sempre vai estar acontecendo isso. Mas na minha visão, que eu, assim, que com um pouquinho mais de já ter visto muita coisa, né, dentro das lavouras, esse legado de mudar o que as pessoas gostam de receber, como tu falou, de um presente, em vez de um boné, um livro, né, de vez de escutar lá Gustavo Lima, nada contra Gustavo Lima, né, muito pelo contrário, mas quem sabe escutar um podcast, 50% um podcast, entende? Você está fazendo coisas, acaba prazerosas, né? E eu acho que essa é uma mudança de crença que está acontecendo, que começou contigo, de que as pessoas estão mudando a maneira de pensar e do que elas gostam, né? E eu sempre falo que uma coisa para mim foi muito importante na minha vida, que eu tive muita sorte, que meu hobby era estudar. Eu gosto de estudar, eu não sei se eu me sinto bem estudando, né? Em vez de ir lá, sei lá, vou lá pescar, vou fazer alguma coisa, eu gosto de estudar. Pronto. Então, só que eu vejo que outra, tu tá despertando, você despertou lá e desperta até hoje nessa história, né? E essa maneira, assim, de pessoas, não, pera, em vez de levar um boné, vamos levar um boné, mas vamos levar um livro aqui também. Aí você tá levando, é uma cadeia que tá mudando no nosso país, né? Que tá fazendo com que pessoas comecem a se sentir valorizadas e que são poderosas, né? Eu falo, o agricultor brasileiro, ele é fenomenal pelos seus solos que tu tem, tu viu, tu tá aqui na Bahia com a gente, isso aí, né? Olha o que a gente produz aí dentro desses solos, né? E eu acho que esse legado vai ficar das empresas, assim, ó, daqui 10, 15, 20 anos, né? O que foi uma mudança, eu já passei por algumas outras, né? Mas essa mudança de crença ou de valores na parte educacional, né? Como tu falou, assim, tá acontecendo no nosso país, né? Graças claro, a parte presencial, mas o ensino digital,
né? Pessoas, eu tenho certeza, assim como você, vão ser muito lembradas no futuro por ter tomado a coragem, né? De fazer alguma coisa. Né? E eu acho que não é só... E aí só complementando, viu, Leandro? Não é questão só de você pensar em fazer algo. É você tentar fazer algo diferente. Uhum. Então, como eu estava te dizendo, se você vai participar de um congresso, de um simpósio hoje em dia, é até triste você conversar com a pessoa que o cara que volta fala assim, puta, foi mais do mesmo. Todo mundo falou a mesma coisa. Todo mundo falou a mesma coisa. Então, eu brinco, até lá em casa, na família, minha esposa, posso estar todo mundo indo para Santa Catarina do dia 20 de dezembro até o dia 4 de janeiro, é para lá que eu não vou. É certeza. Entendeu? Porque, cara, você vai ter uma experiência ruim. Né? Você começa, vira... O cara montar o curso do manejo para altas produtividades. O cara não tem coragem de mudar nem o título da palestra dele. Entendeu? Ele vira a nova paleta mexicana do negócio. Entendeu? Tipo assim, ó, todo mundo tem um negocinho para alta produtividade. Mas onde você tem um negócio que está sendo feito de verdade, né? Então a gente buscou até se diferenciar nesses temas. Então, começou lá atrás, às vezes, na fisiologia, na tecnologia de aplicação. Hoje a gente vem trabalhando outro conceito que surgiu de um teste o ano passado, que foi a parte de plantabilidade. Uhum. Então, o ano passado nós fizemos 2 ações, uma em Rio Verde, no Goiás, uma no Mato Grosso, dentro de casa, por demandas que falou, poxa, não tem ninguém falando sobre isso. Você tem um único difusor lá digital, tá o Paulinho falando, gritando, se esgoelando para todo mundo, ninguém tá olhando. Né? Então vamos trazer isso para perto das pessoas. Aí fizemos lá. Esse ano, baita resultado, vamos fazer de participação, tanto em Cascavel, fizemos no Paraná, fizemos no Rio Grande do Sul e compromisso de fazer em Luiz Eduardo, né? E também vai ser sucesso de público. Então a gente tem que buscar também maneiras de se diferenciar e fazer algum negócio que as pessoas não estão fazendo, que não estão olhando. Porque quanto mais raro é o negócio, mais valor você consegue agregar, cara. Entendeu? Uhum. Então se todo mundo ir lá falar adubação da soja, putz, cara, onde que tem diferença nisso? Né? E às vezes o cara não tem nem resultado próprio, ele tem que pegar os slides do outro lá, monta um Frankenstein, né? Sem embasamento nenhum, sem experiência prática nenhuma, sem ter colhido nenhum resultado, né? Brincando no futebol, jogou com quem? Né? Você não sabe nem com quem o cara jogou, de onde que ele veio. Então são maneiras, na verdade, que eu acho que as pessoas têm que olhar para isso também, fazer o negócio, mas, puta, como que eu consigo diferenciar e ser atrativo para as pessoas? E render resultado, né? Tem que gerar resultado, cara. Tem que gerar resultado. Você pode começar, às vezes, um negocinho pequenininho, né? Mas ele tem que ser diferente do outro, aí você cresce, o negócio vai evoluindo, entendeu? E isso aí gera resultado. Só pegar e jogar informação pro cara não vale porcaria nenhuma. Informação não vale nada. Sim. Se não for usado. Se você não colocar aquilo ali em prática no dia a dia e principalmente se você não conseguir gerar resultado com isso. Agora, não significa que você vai ter o resultado imediato, cara. Diferente. Pode levar anos pro cara conseguir e falar, putz, é a curva de aprendizado dele. Tem tentativa e erro, mas você vai minimizando essas ocasiões. Eu assim penso que, cara, é por isso que a gente tá aqui junto hoje, assim, ó, essa ideia de fazer o diferente, buscar o diferente, buscar o que nunca ninguém fez. Nada é nada fácil, né, Antônio? A gente sabe, vem crítica, vem de tudo quanto é coisa, né? Mas é aquela história, cara. Se você vai lá pra pegar o manual, o boletim 100 lá e continuar fazendo aquilo lá, o que vai adiantar? Né? Até eu fico pensando de vez em quando, né, Matheus, que foi mudado, foi feito, foi revisto algumas coisas esse ano e continua tudo a mesma coisa. Né? Não mudou nada. O que vai agregar na vida da gente? A gente não quer mais aquelas coisas. Não que não seja certo, né? Tá certo. Mas espere, nós estamos evoluindo, nós queremos mais produtividade, com lucratividade, essas coisas todas. Então, eu vejo que hoje sim, né? Isso aí, pessoas que estão tentando, pelo menos, sabe, Antônio? Eu acho que é isso aí. Tentar em si, né? Tipo, é um negócio muito subjetivo, né? Mas a pessoa, ela aprende. Então, você fez uma vez, possivelmente, quantas vezes você, né, buscou os 100 sacos e não conseguiu? Exatamente. E quantos talhões você continua atendendo que não está dando 100 ainda? Exato. Né? Deve ter vários. Com certeza. Né? Mais até do que do 100. Sim, então, sim. E aí, como é que faz? Só que a frequência com que começa a aparecer o 100 começou a aumentar. Então, o que nós estamos fazendo tem lógica. E tem um resultado. Tem resultado, tá gerando resultado. E as pessoas vão aumentando o seu nível de confiança. Então, sempre que alguém vai tentar algo diferente,
aumenta seu nível de exposição, né? E isso vai atrair olhares para falar, pô, esse cara aí tá falando não é bem assim, tá se arriscando demais. E as pessoas têm até cuidado pelo outro, né? Ele fica super preocupado, pô, o Leandro não podia falar que que vai ensinar os outros a produzir sem saco mesmo em condição de veranico, né? Mas eu acho que é diferente. Uma coisa é eu te ensinar, outra coisa é se você vai conseguir. A base, o fundamento, eu vou explicar o que aconteceu comigo diversas vezes, né? Porque quanto mais frequente isso acontece, mais próximo da sua realidade pode ser. E o que você está fazendo não é o único exclusivamente na região de Luiz Eduardo, que depois vai para o Maranhão. Então já começa a surgir algumas áreas no Tocantins, começa a surgir algumas áreas no Rio Grande do Sul. E, consequentemente, você vai ganhando um pouco mais de credibilidade do seu trabalho. E aí é questão de tempo, né? Isso, os resultados aparecerem ainda mais. Já aparece, né? Eu acho que assim, é muita questão de acreditar às vezes, porque muita gente nem acredita que isso é possível. Eu vou dar um exemplo. Lá em 21, na nossa primeira turma, não tinha resultado, né? Nós não tínhamos 100 sacos, nem o Leandro tinha. Nós tínhamos 95. O Leandro tinha 95 no SESB. Na segunda turma, a gente já tinha o do Leandro e o da Raquel. Então tinha 2 resultados. Agora, para a próxima turma, a gente está com 10 resultados. Então você vê que... Fora os de 90, falando acima de 100, né? Então, assim, isso daí você vai criando um bolo, entendeu? Depois que nós tiver 400 resultados. É isso aí. Aí o cara vai continuar duvidando que é impossível. A gente não tô falando que vai colher 100 sacos numa fazenda de 10 mil hectares de média, né? Claro que isso, eu acho que no futuro pode até chegar. Mas, cara, você colher um SESB de 100 sacos e ver que é possível na sua fazenda, aquilo te dá um gás pra você buscar. Mas eu acho que assim, até, eu acho que voltando para aquela parte que eu te perguntei da fisiologia, né? Que tu começou por onde você entendia, né? E até depois eu quero saber de ti o que né, da parte técnica também, porque eu sei que o Antônio tem um conhecimento muito alto disso. E também, assim, o que você entende. Mas hoje, Matheus, assim, ó, pra mim, ou pra nós, né? Poxa, eu tava lá em Santa Catarina, no CID, em 430 hectares, 102 sacos por hectare. Com 20 dias chovendo todo dia na colheita. Isso também é um clima desfavorável. Sim. Aqui na Bahia, por exemplo, nós tivemos 1.400 hectares de soja com 10 milímetros em fevereiro, com 97 sacos de média. Então, quer dizer, é possível, sabe, cara? Eu não tenho dúvida disso. A gente tem que construir tudo isso, né, Antônio? E tudo certo. E eu sei o que você tá falando, porque assim, na minha trajetória profissional, quando eu tava ainda na época da Produquímica, na minha primeira safra, cara, olha que choque de realidade, né? Você entrar no Mato Grosso, né, na Toca dos Lobos. Sim, né? Na 63, e nós tivemos a experiência de fazer uma área do SESB no ano seguinte. Você já conheceu o produtor? Foi o Zé Eduardo Macedo, o Zecão. Sim. Cara, referência, né? Sim. O cara, fazenda modelo, todo mundo lá. E a gente colheu 96,45 saco, cara. Então, assim, o meu recorde é esse, né? Então, acompanhando o Zecão, a gente montou uma área do SESB. Só que, cara, o meu conhecimento, né, a minha informação, a minha contribuição era muito pequena perante a um trabalho que o cara tá desde 1987, posso ter errado aí, 83, 87, mas fazendo um trabalho tão consistente, cara, de planta de cobertura, outro, não revolvimento, plantio direto, cara, a maneira como ele trabalha, mas aquilo ali instigava a pessoa a falar assim, puxa, você imagina nós em safra 2015, 2016, cara. Pensa. 96,45. Então, fizemos essa ação em parceria com uma empresa de químico, né? Então a gente era da parte de fertilizante, uma empresa de químico, de agroquímico, e choveu muito na colheita. Então o Zé olhava para nós e falou assim, cara, vamos colher. E aí o cara que tá da fisiologia falou assim, não, deixa eu chegar, porque o que chegar aqui vai dar um pouquinho mais. E aí, cara, começa aquela chuva, mosca branca começou a aparecer. E a empresa de químico não tinha um produto bom para mosca branca e a gente não podia usar o produto de outra marca. Até o dia que acho que o Zé falou, cara, não tem o que fazer. Se nós não aplicar aqui hoje, estamos lascados, não ganha. E a gente acabou ganhando no Mato Grosso e perdeu, né, no Cerrado. Sim. Apareceu de última hora, o Henry, que era o Henry Saco, na época era o coordenador de última hora, os 45 do segundo tempo, ligou e falou, cara, colheu uma área de 104 sacos, se eu não me engano, em Ponta Porã, e vocês perderam o negócio. Não. Então, você imagina o cara no começo da carreira, né? Você não ia inflar o ego do cidadão, campeão do SESB de Mato Grosso, né? Que ainda bem que não aconteceu, porque eu acho que eu não ia ter maturidade nenhuma para lidar com uma situação dessa. Mas é uma ocasião que a gente sabe que enche de orgulho também quem está conduzindo o trabalho, né? Porque
é fruto do seu conhecimento, da aplicação e da outra pessoa. Quando você olha para trás e fala assim, puxa, olha o trabalho que o Zé Eduardo tinha na fazenda e continua fazendo até hoje. Né? Então ninguém vai conseguir fazendo isso com uma receita de bolo do Raiz da Solução, pega um manual aqui, preme essa folha e implanta que vai dar certo. Não é bem por aí. Então as pessoas precisam ter esse discernimento. E por isso que eu acho legal também o que a gente está tentando colocar dentro da realização da MyFarm é levar o conhecimento para a pessoa. Porque aquela história, não existe a receita, mas você tem que ter o conhecimento teórico lá dentro da cabeça para você poder adaptar naquele momento. Porque se você ficar dependendo da receita, né, tipo, poxa, daí dá uma zebrinha ali pro lado ali, você tá perdido. Você saiu fora da receita, né? Então, acho que hoje isso é uma coisa legal que... A gente chama de pensamento sistêmico, né? O cara tem que conseguir olhar uma situação e entre o que ele tá vendo no mapa e o que tá acontecendo no terreno, ele tem que ficar com o terreno. Porque o mapa pode dizer para você, falar, cara, usa 60 gramas de molibdênio aqui na fase do enchimento que vai ser show de bola. Aí você tá olhando o negócio lá. Né? Nem folha mais tem Perdeu o bacheiro. Não tem nódulo. Por que vai aplicar isso? Né? E a pessoa às vezes fala, não, eu vou cumprir o protocolo aqui porque é um negócio para fazer. E não tem. Você entrou num ponto que eu acho que nós podemos discutir um pouco. A questão do conhecimento sistêmico. O cara tem que entender um pouco de tudo ali da fazenda. Porque eu vejo também agora um gargalo que o cara foi lá e foi se especializar. Aí ele se especializou só em fisiologia. Aí o cara te pergunta um negócio de fertilidade, de químico, de máquina, o cara fica totalmente perdido. Eu vejo que esses profissionais que têm um pouquinho mais de conhecimento do geral, não especialista em tudo, mas que tem o conhecimento do geral, ele sobressai sobre os outros. Ele não vai lá para vender fisiologia ou vender nutrição, ele vai lá para ajudar o produtor no contexto total ali da fazenda, né? Para a rotina do dia a dia eu acho que é muito mais importante. Agora, pensa comigo em outras áreas, né? Se você precisa ir para a área da medicina, se você tem um problema específico, cara, não adianta você buscar um médico generalista que ele vai te encaminhar para um especialista. Então, se você não... Primeiro de tudo, se você não mapeou muito bem qual é o seu problema, vai no generalista para ele... Exato. Ali ele vai... te dar um rumo. Ele vai falar, cara, eu suspeito que isso aqui pode ser um problema neurológico, entendeu? Ou pode ser um problema, sei lá, respiratório. Os dois podem estar até se conversando entre si, né? Mas pelo menos você já eliminou a cardiologia do negócio, o cara o endó... Sim. Beleza. Só que pro dia a dia do cara que trabalha por exemplo, numa representação comercial, de um RTV, é muito importante ele não ser um zero à esquerda. Por exemplo, cara, você não pode ir visitar um cara hoje no Paraná e você não entender de planta daninha. Ou não saber o que é uma braquiária. Você entendeu? Então, tipo assim, ele não pode ser um zero à esquerda, ele precisa entender ele precisa ter um conhecimento básico sólido. Vou te dar um exemplo. O cara vai lá posicionar um portfólio nutricional. E aí o cara perde pra doença. Adiantou alguma coisa? Não faz sentido nenhum. Então ele precisa entender quais são os principais, de repente, os componentes de produtividade, os fatores que interferem em maior ou menor proporção. Não pode ser um zero à esquerda, entendeu? Mas ele pode também ser muito bom em algo que agrega pro cara. Eu acho que isso tem importante. Agora, se você tem um fator que é extremamente limitante, né, e que não é a sua área, o que o cara tem que ter? É sensibilidade de dizer, eu vou falar um negócio pra você. Eu posso entender tudo de fisiologia e nutrição, mas seu problema aqui, cara, é problema físico de solo. E nada que eu faça, né, vai mitigar esse problema se você não entrar com... rotação de cultura, ou mesmo com uma operação, entendeu? Então ele precisa ter esse discernimento, porque senão, cara, ele vai fazer a venda uma única vez. Exatamente. E é isso que vai acontecer. O cara não vai ver resultado. Naquela brincadeira, né? Tu não precisa saber, mas tem que ter o telefone de quem sabe. Né? Porque eu vejo justamente isso, Antônio. Eu até tenho uma ideia de consultoria. Hoje eu tenho consultorias presencial e online. E eu tenho uma concepção, ou um conceito que eu acho que... eu sou especialista em nutrição. Eu não vou conseguir ser um cara 100.000 em fungos, por exemplo, em fungicidas. Eu acho que hoje a consultoria ela teria que ser redirecionada. Assim, o cara não pode ter um consultor, né, que saiba... É aquela história, ter um clínico geral que saiba tudo. Ele tem que ter 2, 3 especialistas dentro da fazenda, né, pagando, dividindo aquele valor por 3, porque em vez de eu ter uma consultoria, eu tenho 3, então eu ganho a mesma coisa. E aí, isso aí funciona e o agricultor cresce em produtividade. Isso não é só uma ideia, que eu vejo que falta, né? Eu sei, pela gente, assim, né? Muitas vezes uma plantania, por isso que a gente busca isso, é juntar especialistas realmente para poder fazer a sinergia, né? Vamos pensar, 1 mais 1 mais 1, que não dá 3, dá 5, né? Porque cada um é muito bom naquilo que faz. Mas, como tu falou, eu vejo hoje
o pessoal que está na venda, né, principalmente, ou o que seja, poxa, chega lá e o agricultor, pera, mas será que essa braquiária aqui tá boa? Será que eu rolo? Eu vivo os caras falar, pelo menos o cara tem uma ideia para poder pensar, né, e ajudar o agricultor. Porque para diferenciar dois vendedores, faz como? Dois caras, são duas pessoas, tem dois produtos semelhantes, o que vai diferenciar de um agricultor comprar de um ou de outro, né? Na minha visão é aquela outra coisinha que ele vai agregar, então tem que saber um pouquinho de tudo nesse sentido para poder ajudar o agricultor. Tem que ter boas bases para isso, né? Tipo, ter as referências. Essa pessoa que está no campo, ela fala, poxa, quem são as pessoas que você está espelhando para falar? Então, esse cara, ele aprendeu um pouquinho de plantas daninhas, esse cara, puxa, mas da onde que vem esse conhecimento, como ele está reproduzindo? E não tem problema ele ser um repetidor do negócio. Eu não vejo que é isso. É só ele ter o bom nível de percepção para falar assim, puta, esse cara, de fato, ele está falando coisas que são consistentes, são convincentes e que geram resultado. É muito importante fazer isso, porque senão você tem um desserviço, na verdade, né? Alguma pessoa vou pegar o que o fulano está falando, vou começar a repetir e aquele cara não ter credibilidade. Isso é muito perigoso. Sim. Né? Porque daí você tem um efeito grande no negócio. Então, ter um bom conhecimento básico, sólido, eu acho que é fundamental para o cara que quer viver aquela vida da fazenda e perpetuar os negócios dele. Né? Assim, puxa, é uma venda... O vendedor tem que buscar o quê? Vender mais, vender sempre, vender melhor. É isso. Porque a primeira venda é muito fácil, às vezes mais relacional. Você saiu de uma empresa X e foi para a primeira. O cara falou, então, Matheus, eu conheço o Matheus, o cara é bom, vou pegar um pouco aqui. Tá, beleza. Agora, se não gerar resultado, cara, se o negócio não tiver um acompanhamento, não tiver uma boa consistência, vai ser difícil ele vender. Crescer em portfólio, né? Então, beleza. Chamar o quadro Desaprender para Aprender. Antônio, a gente tem esse quadro aqui que a gente faz no podcast, que é o seguinte: que nos últimos anos, ou recente, ou mais antigo, que você tinha uma ideia, aí aquela ideia você teve que desaprender ela e aprender algo novo. Ou talvez só algo novo que você aprendeu ultimamente aí na fisiologia, na nutrição, ou na vida profissional, pessoal, que você tiver a vontade de falar aí. Então vamos lá. Essa é engraçado, né? Porque ao menos que, né, uma criança seja... Ela tem algum problema, ela não esteja em sã consciência. Que criança você conhece que você fala pra ela assim, o que você quer ser quando você crescer? E ela responde porque ela quer ser vendedor. Acho que nenhuma. Não tem, cara. Ela quer ser bombeiro, professora, médico, um monte de coisa. E ela nunca vai falar que ela quer ser vendedora. E eu acho que essa é a principal... E eu também era assim. Então é uma desconstrução. Eu nunca me enxergava como um cara vendedor. Perfeito. Entendi. Né? Perfeito. Então a primeira coisa é desconstruir, é isso. E outra que eu virei um tarado por venda, cara. Eu entendi, né, o que eu precisava fazer para aumentar a minha performance em vendas da minha equipe, para manter a minha empresa de pé, para fazer negócios, às vezes, de maneira persuasiva dentro da área do desenvolvimento técnico de mercado, de ser um vendedor disfarçado. Né? Então, aquele cara que entrega o conhecimento para a pessoa, mas fala, é um vendedor disfarçado, né? Ele tá lá para entregar o conteúdo, para passar a informação, passar a credibilidade dele e as pessoas sentir confiança em fazer negócio comigo. E tá tudo bem, cara, porque eu não tô fazendo nada de errado. De mal. Eu só tô convencendo você, com base nos argumentos técnicos, que a melhor opção sua é comprar o meu enraizante. E acabou. Sim. Né? Então isso teve na época de desenvolvimento de mercado. E quando veio para minha empresa, falou, puxa, aquele conceito, falou assim, eu não vender, eu quebro. Então eu preciso dominar o processo da venda. E dominar o processo da venda, ele tem a ver com o seu momento, né? Fazer o quanto que você tem de vontade, de ambição mesmo para você fazer o negócio crescer, as necessidades. Então falar, puta, o cara acordar todo dia e falar, eu não vou dormir se eu não vender uma assinatura hoje, velho. Eu preciso vender uma assinatura de qualquer jeito. Né? O segundo, eu precisava dominar muito bem a parte técnica do negócio. Então, a técnica de venda e do meu produto. Então, o cara que é da área agronômica, ele tem que dominar sobre... Vamos pegar um cara de fisiologia. Ele tem que dominar sobre a nutrição foliar propriamente dita,
né, sobre a aplicação dos nutrientes via folha, a tecnologia de aplicação, várias coisas. Mas ele também vai precisar dominar a técnica da venda, né? A maneira como ele faz uma prospecção, como ele faz a apresentação, como ele elimina objeção, esse tipo de coisa. E o mais difícil de tudo isso é você, um terceiro pilar que é essencial, é você aprender a lidar com a sua emoção. Que é você ter inteligência emocional. Porque você vai receber 9 não nessa caminhada. Então, qual que é a sua capacidade de resistir não? Você chega assim, ó, o produto é bom? É bom. Você gostou? Deu resultado? Deu. O preço tá bom? Tá. Vamos comprar? Fala, não. E aí? Como é que você fica, cara? Então, se você não tiver esse jogo de cintura, essa inteligência emocional, você pira. Aí você fica desesperado. Aí você desfaz a técnica, entendeu? Você começa a vender no impulso, e aí as coisas não dão certo. Então, acho que a principal desconstrução minha foi ver que, na verdade, né, a gente brinca, fala, tudo aquilo que você briga contra tem muito a ver com o seu propósito, né? Que é, cara, eu precisava aprender a vender de toda maneira. Então, acho que essa é uma das coisas que eu acho fundamental. Show. Todo mundo deveria aprender a vender, né? E não olhar isso com um olhar de, tipo, picaretagem, de nossa, não. Entendeu? Eu acho que nós 3 tivemos isso também, Tivemos. de aprender a ser vendedor não gostando, né? Tentando desconstruir isso, tendo esse preconceito. Mas aquela história, como tu tá falando assim, a vida minha, tua, tudo foi assim, a gente nunca pensou em ser vendedor. E na verdade a gente né? E daí, Antônio, que eu vejo assim a diferença desde a gente ser vendedor, né? Vendedor de coisas que realmente funcionem e tragam resultados. Simples assim. Né? Eu falo, você é abençoado por isso. Né? Quem faz. E vou lá e insisto, né, de vender alguma coisa para alguém que não tinha intenção, mas aquilo ajudou. Você levou uma família a ter mais lucratividade, a ser mais sustentável e até de viver melhor. O que tem de mal nisso? Muito pelo contrário, você é um cara abençoado por isso. Porque se não fosse você... vamos lá, aquela história, talvez você não tivesse me persuadido de alguma maneira, eu e o Matheus, nós comprar o curso, nós ter aula do Fagan, a gente não ia saber o que é a espécie reativa de oxigênio, e nós estávamos perdendo por escaldadura, sendo que tem um monte de coisa que a gente pode usar hoje, que vai nos agregar, dependendo de um ano, que nem esse que a gente vai ter a Aninha aí, de 10 sacas por hectare, né? Claro que tem que ter a base, tem que ter toda aquela história que a gente ensina, mas, poxa vida, depois tem uma outra parte sim que precisa desse conhecimento. Não vejo maldade nenhuma nisso, né? É que as pessoas foram mal acostumadas com essa questão do conhecimento. Ela acha que tem que ser gratuito. Entendeu? E tem gratuito. Entra lá no YouTube, escreve lá, tem tudo, fala o que você quiser. Né? O podcast é gratuito. Então, assiste ali. Tem muita informação valiosa, esse tipo de coisa. Mas o que você faz? Organiza um pouco mais as coisas. Fala, se você quiser, tá tudo concentrado no único local. Você tem a opção de interagir, cria umas comunidades, cria umas mentorias, criam vários produtos que aproximam e aí você faz uma entrega muito mais combinada. Só que isso aí tem preço, né? E as pessoas precisam, novamente, valorizar esse tipo de ação, de coragem que tem que ter uma pessoa para empreender, para montar um negócio, para contratar pessoa. Nós começamos em 3 também. Né? Hoje nós temos 25 pessoas na equipe. O dia mais abençoado teve um mês que nós fizemos 4 vendas de Farmflix. 4! E aí, imagina a pandemia, fazer 4, que frustração pro cara, né? Hoje essas coisas ficaram para trás, são história, mas se nós não tivéssemos começado, né? Possivelmente a gente nem estaria aqui hoje, se não tivesse essa curva de aprendizado. Isso fez parte do aprendizado. Tá louco, cara. A primeira vez que nós fomos vender mais de 100 assinaturas de Farmflix foi o ano passado, cara. Então você vai fazendo várias tentativa e erro. Na hora que você fala, puta, agora deu acertado, vai lá, pum, despenca. O que aconteceu? Então você vai aprendendo. E hoje, né, graças a Deus, a gente conseguiu. Mas a gente aprende, isso acontece todo dia, Antônio. Eu vou falar assim, eu como consultor, a pior fazenda de média que eu tive esse ano, e foi uma média bem ruim, foi onde choveu 2.000 milímetros. Né? Foi a pior média da fazenda que eu atendo. Então só que o que aconteceu? Eu tenho certeza agora nesse próximo ano, se ela não for a melhor, ela vai ser uma das melhores. Porque a gente aprendeu, a gente viu onde é que estava o erro. Algumas coisas que eu usava em outras fazendas, em outra região, não serve para aquela. Então foi um aprendizado enorme nesse sentido. E eu acho que isso faz parte e faz a gente querer crescer, né? E dar resiliência pra gente, né? Tem até um livro que é muito legal, você que é meio nerdão, que nem eu, né? Esse barco também é seu, do Abraschoff. O cara pegou o pior
porta-aviões que tinha nos Estados Unidos e tornou uma potência, né? Então, como é que você pega um cenário totalmente desfavorável e consegue transformar isso? Isso servindo para um cenário de guerra lá, um cenário muito pior do que o que a gente está acostumado, né? Mas tem lições poderosas sobre tipo, como que você faz para lidar em situações bem complicadas e bem adversas, por assim dizer, né? Eu falo assim, hoje pra mim, assim, por isso que eu acho que tá legal esse negócio, assim, porque não só das empresas da gente, mas a maneira de pensar, é que eu falo assim, hoje pra mim, vamos pensar, todo mundo fala que 15 dias, 17 dias de sol é terrível, é o fim do mundo. Eu penso assim, poxa vida, isso eu rezo pra dar 15 dias de sol, porque eu preciso de sol pra produzir. Né? Então, na verdade, uma coisa que é o porta-avião. Agora tu me dá uma ideia legal aí, cara. Já vem a nova palestra aí, né? Já vem um novo pitch de venda. Rapaz, você me deu uma ideia boa aí, cara. Obrigado. O porta-avião que tava afundando, né? Tudo que tava de ruim nele, você conseguiu pegar lá e transformar num negócio que você talvez tenha ali uma diferença, né? Meio invisível lá, que você consiga transformar, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é aí que se integram pessoas, se integram empresas, pelo bem comum, né? E a gente pegar essa diversidade. Né? E eu acho um negócio muito legal, Leandro, que tem que ficar reforçado como empresa de educação, é que, tipo assim, ó, que nem você falou, você gosta de estudar e tá tudo bem. Eu também sou assim, cara, eu tô lá, domingão, às vezes, e eu falo, cara, eu vou fazer meu curso aqui sobre alguma coisa do marketing digital que eu tô aprendendo, alguma coisa assim. E a gente é incessante nisso. Eu falei contigo, né? Nós estamos invertendo, né? Você fez uma imersão, né, recentemente, que nós fizemos lá atrás, e nós estamos fazendo agora que vocês fizeram lá atrás. Então a gente está sempre buscando esse tipo de conhecimento para buscar. E a gente, né, quando a pessoa está de fora, ela fala assim, nossa, puta, o cara fez vou dar um exemplo lá, o Raiz da Solução foi lá e impactou e pegou 1000 pessoas aí na sua nova turma. E gera muito ciúme das outras pessoas, mas não vê o tanto que você se dedicou para aprender e chegar nessas 1000 pessoas, cara. Isso tem um aprendizado gigantesco, um alto valor investido. Você tá louco. Você fica impressionado, né? Se for colocar na ponta do lápis o quanto que a gente gasta, né? Em fazendo curso, educação, viagem, para aprender, e o tempo dedicado, é uma conta que assustaria qualquer pessoa. Não, muita gente acha que, vamos lá, vendedores de cursos, né? Que hoje virou quase igual vendedor de foliar, né? Que não existe uma empresa por trás, que não existem pessoas por trás. Você acabou de falar que tem 25 funcionários. Quanto que é o custo mensal de se manter uma empresa dessa? Nós estamos falando de 25 funcionários, cara. Você vai mais adiante, são 25 famílias, cara. Então, isso. Entendeu? Então o cara tem um filhinho, tem 2 filhos, tem 3 filhos lá. Entendeu? Ele tá trabalhando e você tem que encostar a cabeça no travesseiro lá no dia 4, dia 5 e falar, puta, amanhã tem que pagar salário. E aí, nós vendemos o suficiente para isso? Né? Sim. Então é uma responsabilidade muito grande. Imagina, nós nunca tivemos, em ocasião de pandemia, nós tivemos que desligar alguém. Então, pelo contrário, nós só contratamos mais. Então, em tempos difíceis, né, nós também tivemos que nos reorganizar, mas mantivemos o nosso ritmo de crescimento, o nosso compromisso, a equipe cresceu. Isso só foi possível, na verdade, porque você vai se aprendendo todo dia, cara. Então, não importa o Leandro, se ele tem 40 anos de experiência, eu acho que a pessoa tem que ter o coração ensinável de estar todo dia aprendendo, cara. O Benchimol foi num evento esses dias, eu estava presente lá, e ele falou, cara, você imagina, o cara começou no Rio Grande do Sul meio fugidão, assim, sabe, do Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro que ele veio, uma coisa assim. E ele falou, você imagina, hoje o escritório da XP é um dos maiores escritórios do mundo, né? E ele falou, cara, uma coisa que eu não... Pra mim fica muito marcado, eu tô só começando, né? E eu não canso de aprender. Então acho que pra quem tem o ouvido preparado pra escutar isso, né? Eu acho que é o principal. A gente aqui, a gente não cansa de aprender. Mas surge um cara novo fazendo... Putz, você é o early adopter do negócio, vou testar, vou validar, vou ver se vai dar certo. E muitas das pessoas não enxergam isso com seriedade, que é o que você está falando. Sim. Nós, acho que, talvez pelo nível de exposição, eu vou falar por mim, por não ser uma pessoa que fica aparecendo tanto, né, dentro do ambiente da MyFarm Agro, não seja tão visado como, por exemplo, vocês. Então, acho que vocês recebem mais pedrada do que o Antônio propriamente dito. O Leandro recebe mais pedra do que eu. Entendeu?
Mas isso não significa que não existe... Pô, quantas pós-graduação você tem, homem? E tô fazendo 2. Entendeu? Quantos cursos o cara fez? Então, tipo, poxa... Quantas vezes colheu 20 sacos? Quantas vezes, cara? Nem lembro disso. Então, você já dedicou muito tempo, muita energia, muito valor financeiro, entendeu? Pra aprender as coisas. Então, cara, não tem como você fechar o olho pra história da pessoa. E isso que é legal. A gente tem que respeitar um pouquinho o trabalho do outro e entender, falar, pô, peraí, ele também... Ele pode fazer uma cagada aí no meio do caminho. E a gente vai errar. Posicionou errado alguma coisa, teve alguém que não ficou contente, falou mal. Ó, paciência, cara. Isso é do jogo. Se não tiver disposto a fazer isso, cara... Nem começa. Então, eu acho que esse é o principal. E aí as pessoas precisam ter esse pouquinho mais de sensibilidade. Não é porque o cara tem o seu mestrado, o seu doutorado, foi lá pra casa do escambau pra fazer não sei o quê. Meu amigo, é diferente. E uma coisa, Antônio, assim, que eu vejo assim, ó, eu acho que a MyFarm tá deixando isso, ó, talvez a gente também esteja deixando isso, o resultado que a tua empresa, a nossa empresa está gerando a nível de Brasil, não tem que questionar. É inquestionável. Tá lá o resultado. Ninguém pode falar o que quiser. É que nem eu falo, poxa, tu tem uma hora ditada de SESB de 120, 130, não tem o que tu falar. Conseguiu, pronto. Então acho que isso a gente tem que pegar como uma fortaleza pra gente, né, nesse sentido. E realmente, assim, ó, eu vejo pessoas, essa história de aprender, eu estive em Santa Catarina agora, de pessoas que, cara, eles já colhem 90 e poucos de média na fazenda deles e eles querem mais, eles estavam lá para ouvir. Era domingo às 6:30 da manhã, nós estávamos abrindo trincheira, cara, né? Um grupo de pessoas lá, pessoas que têm muito dinheiro, sabe, assim, ó, tem a família top, umas casas uma mais bonita que a outra, filho, tudo desenvolvimento intelectual alto, e estavam lá, cara, 6:30 da manhã de domingo com a cunha de chimarrão e fazendo buraco. Então, isso tudo eu acho que é legal, e eu acho que isso sim tá ficando, né, de legado de novo, né? A gente tá mostrando para as pessoas sim que tem como a gente aprender mais, que é bom a gente aprender mais, que é evolutivo a gente aprender mais, né? Então, né, eu acho legal isso e sou muito agradecido, né? Eu falo assim que por tudo que aconteceu, né, Matheus, a gente fala da MyFarm, pra gente até particularmente hoje, assim, ou presencialmente falar, assim, a gente é muito agradecido por ter tomado a iniciativa que você tomou, né, de querer ensinar, porque é o que a gente quer hoje, né, mas eu sempre falo assim, cara, eu nunca esqueço das pessoas que me dão um empurrão, né? Chega assim e diz, ó, cara, eu tô te apresentando esse cara aqui, compra o curso dele, né, e ele mudou minha vida, né, nesse sentido, né? No caso aqui até foi o Matheus, né, que fez isso. O Matheus acho que foi da primeira, foi da segunda, Matheus, eu acho, se eu não me engano. Alguma coisa, não foi da mesma, não. Tá. É verdade. Matheus, então, poxa vida. Matheus é da 1. Eu acho que o Leandro foi da 2. Eu falei, Leandro, você é obrigado a fazer esse curso. Ele falou bem assim pra mim. Então, hoje a gente tá aqui, então eu vejo que, de novo, da parte da fisiologia, que não vai dar tempo a gente falar, que eu sei que você tem um conhecimento muito grande sobre isso, mas a fisiologia vegetal, pra mim, hoje, ela é da parte... Depois que nós temos solo, ela é sensacional, ela faz toda a diferença nos resultados de produtividade que a gente tem, né? E eu falo por alguma ideia que você teve lá no passado, de querer fazer o teu empreendedorismo, você acabou fazendo com que a gente tivesse resultados, ou a empresa se aparece mais, aparece menos. Cara, não importa isso, né? Pra pessoa que fala assim, eu tô aqui atrás, eu tô aparecendo, mas o Matheus tá aqui por trás também, do mesmo jeito, né? Sim. Tá aqui, ele que desenvolve tudo, o João tá ali, né? E eu tô mais atrás das câmeras, talvez eu tô levando pedrada, mas eu tô de pé por causa deles. É isso aí. Porque eles não me deixam, a hora que eu vou pra cair, né? Porque leva umas coisas assim que eles não, vamos lá que nós estamos juntos e tal. Todo dia, cara. Todo dia. Ontem, antes de ontem, sempre tem alguma coisa pra fazer você ter o up and down seu, né? Sobe e desce. A questão é como que você liga no momento que você tá no baixo. Exato. Entendeu? Quando que você consegue canalizar a sua energia e falar, puta, eu vou responder muito mais. Tem gente que se você falar um pouco mais alto, você cobrar demais, o cara vai ficar acuado. Afunda mais ainda. Entendeu? E tem outros que respondem mais. Eu eu já sou do perfil do seguinte, o cara, né, se eu me sentir mal, eu vou canalizar a energia e eu vou responder mais. Né? Exatamente. Então, eu acho que e faz parte da curva de aprendizado você lidar com as frustrações. Então, em alguns momentos são mais difíceis, são
né? Mas a gente tem que aprender com isso. A única coisa que não pode ser é cuzão, cara. Essa é a verdade. Desculpa, mas essa é a verdade, cara. A minha paciência é zero pra quem é cuzão. Então, é isso que eu... Não, isso serve pra nós, serve pro agricultor. O cara que colheu 90, colhe 90, um dia ele colheu 20. E ele não desistiu, né? Ele não desistiu. E eu acho que isso... tem muita gente no Brasil que não desistiu. E eu acho que hoje, né, Matheus, o nosso... além de ensinar a teoria, ensinar a prática, é nós ensinar as pessoas a não desistir. E a gente faz isso. Mesmo querendo ou não, lá no Farmflix, em todos os vídeos, a gente tá... cara, vamos lá, pega na mão aqui e vamos embora que nós vamos produzir, vamos tornar nosso país melhor, né? E pronto, e cada vez mais a gente vai estudando, né? Acho que talvez uma coisa que a gente tenta falar para as pessoas, cara, como o Matheus falou, cara, a gente não é concorrente, né? Quanto mais pessoas a gente ensinar a estudar, mais estudantes a gente vai ter. E pronto, vai ter lugar para todo mundo. Cada um faz um pedacinho da sua história, arruma e pronto. Acho que é assim que funciona, né, Matheus? Eu assino My Farm, AgroAdvance, Solo Agro. Eu tenho uns 10 cursos de agro. Então, nós somos o maior comprador da internet que tem. Acho que somos, Mas, Antônio, assim, para mim, né, assim, de novo, cara, só te agradecer a disponibilidade. Eu sei também, né, quanto que o teu tempo também não é pouca correria aí do dia a dia, tá com o evento aqui em Luiz Eduardo e tal, e a gente tá fazendo parte, agradecer de novo, né, Matheus, né, não sei, assim, chegando para esses momentos, né, finais, assim, da gente deixar alguma coisa, que eu acho que esse papo que a gente teve aqui hoje, né, ele é tão importante porque é experiência de vida, empreender, eu acho que ficou uma lição, né, Matheus, eu acho que até aqui o título do nosso podcast pode ser alguma coisa ligada assim, né? Como o cara, com uma pessoa que tomou a iniciativa de empreender, mudou a vida de milhares de outras pessoas, né? Então, obrigado pelo teu tempo, né, cara? Obrigado pelas informações que tu passou aqui, que eu sei que são até recorrentes, são dentro da tua empresa mesmo, a tua maneira de ver as coisas. E eu acho que isso é muito legal de compartilhar, até eu tinha anotado aqui, né? Pessoas que têm essa tendência, ou que compartilham sem medo, né, elas sempre recebem muito mais do que elas imaginariam receber, né? E talvez, acho que desse nosso podcast que fique essa lição, pelo menos esse ensinamento, né, de primeiro empreender, perseverar, né, e compartilhar. Então, cara, obrigado mesmo aí por todo esse tempo, obrigado pela maneira de tocar as coisas, né? E eu sou muito feliz por isso, e a gente torce muito que nossas empresas cresçam muito, porque nem todo mundo tem esse entendimento, né? E eu vejo que, né, Matheus, assim, eu acho que é legal, assim, um ajudar o outro, essa energia, né, Matheus? Sim. Obrigado, Antônio, foi espetacular o bate-papo. A gente já troca ideia há muito tempo aí, trocando figurinha. Agradeço demais o seu tempo aqui, parabéns pelo evento que vai ser realizado amanhã, lotação, e espero que todos os eventos que você fizer lote, porque com certeza a gente ajuda muito o produtor rural, o mundo como um todo, né? Até a gente estava na palestra do Matheus da Pátria e ele falou que, beleza, 25% tem emprego direto no agronegócio do Brasil, do PIB, né? Mas indiretamente atinge 60% do PIB brasileiro. Então, se a gente consegue tirar mais reais do solo, né? Da soja, milho, algodão, qualquer cultura, a gente está impactando 60% do Brasil. Então, a gente tem... às vezes nós não enxerga isso, né? Até falar, vamos impactar comida, financeiro, imposto. Então é um ciclo sem fim ali de ajudas, e você impactando nós impactamos mais gente, e outras pessoas impactam mais gente ainda. Então a coisa boa se propaga muito rápido, né? Então agradecer. E só mais um detalhe que eu anotei aqui, nós falou bastante de vendas, né? Eu acredito que tanto o My Farm, todos os cursos, a Raiz da Solução, é um dos produtos que... É melhor para quem compra do que para quem vende. É muito melhor, o cara tem muito mais benefício, o cara que compra, do que nós que vende no final das contas. Porque nós temos muito mais serviço para fazer, muito mais equipe, muito mais gente. Então é muito melhor, o cara tem muito mais benefício de quem compra do que quem vende. Então, agradecer aí. Sem dúvida, agradeço, Matheus, obrigado pelo convite, né? Nós estamos aqui hoje por esse relacionamento que começou lá atrás, na primeira turma. Leandro, obrigado pelo tempo também, né, ter aceitado o convite. Nós conversamos, o professor Paulo Arbex falou, puxa, na hora de chamar alguém para participar do nosso evento, vamos chamar o Leandro, acho que é uma pessoa que tem bagagem para contribuir com a rotina do agricultor. Nosso evento aqui você disse, tá lotado,
boa parte de grupos de produção agrícola. Então, quem vai estar lá, vocês vão estar presente, vão ver algumas das pessoas que estão ali. E são pessoas que já começam... a gente já tem que começar agradecendo eles pelo apetite, né? Pela fome de conhecimento. O cara chega lá e fala, puta, que legal que ele conseguiu se deslocar numa rotina que estão entregando... Tá entregando, às vezes não tá entregando um adubo, uma semente, aplicando um corretivo no solo. Sim. E a gente receber, né, a casa cheia lá. Então, é uma oportunidade ímpar de difundir conhecimento. O compromisso nosso é sempre com a qualidade, com a relevância. E agradecer a vocês e também desejar, né, um bom crescimento para vocês. Porque vocês já não estão mais na fase de semeadura, né? Vocês já estão produzindo, gerando fruto para muita gente. E com certeza, sempre que nós tivermos esse compromisso com a verdade, com a entrega, com a qualidade aí, vai ter resultado para todo mundo. Beleza? Forte abraço. Quem acompanhou aí também, né? Deixar My Farm Agroeducação no Instagram, se quiser acompanhar lá. Alguns dos nossos produtos da Farmflix, tem os livros, né? Também, Leandro, né? Externalizar pro pessoal aí também. A gente tem algumas literaturas que podem ser recomendadas e agradecer a vocês do modo geral pela atenção e por ter escutado até aqui. Beleza? Um forte abraço e até mais. É um finalzinho que a gente discute bastante coisas técnicas, né? E aí no final, então, tem que pegar isso aqui e tem que ir pro campo agora, né? E bora pra lida!